Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Cássio Zirpoli, sou jornalista aqui do Recife, que fala um pouco de futebol pernambucano e sempre que possível também do Nordeste. Após os dois primeiros vídeos que eu publiquei, que foram focados entre Náutico, Santa Cruz e Sport, esse aqui segue nessa linha. O próximo acho que vai ser do Nordeste, mas esse aqui vai ser o primeiro ranking nesse novo formato. E aqui eu apresento os 10 maiores públicos da história do futebol pernambucano. Antes de mais nada, é preciso dizer que esse ranking ele vai considerar os jogos envolvendo clubes. Eu vou falar dos principais, que tiveram a seleção brasileira no meio, mas a lista vai passar dos 10 principais. Até a construção do Arruda, em 72, o recorde era na Ilha do Retiro, com 34.546 torcedores, no Clássico das Multidões em 1955. Vê quanto tempo demorou até chegar um novo recorde. Mas nenhum recorde é do anel inferior do Arruda, porque tinha uma limitação. Só a partir da construção do anel superior, que foi em 82 a inauguração, que na ocasião o Arruda foi liberado para 110 mil torcedores, nunca recebeu esse público, vai deixar logo o spoiler. Mas só a partir disso, todos os recordes foram estabelecidos. E aí mudou o patamar de públicos no futebol pernambucano, passando de 70 mil, 80 mil, chegou até 90 mil. O maior público da história do futebol pernambucano é Brasil e Bolívia, o jogo de 93. Eu estava lá, estava no anel superior, atrás da Barra do Canal, lá num dos últimos degraus. 12 anos de idade, menino, mas estava lá junto com muita gente. Ao todo foram 96.990 torcedores naquele jogo. Detalhe, ainda cabia um pouquinho, porque teve um quadradinho lá que deixaram para a torcida da Bolívia, uns 20, 30 bolivianos que assistiram a partida. O jogo foi 6-0 para o Brasil, que arrancou para o tetracampeonato mundial a partir dali. Aquele jogo é considerado um dos maiores do futebol pernambucano. A gente agora vai para o top 10 do futebol pernambucano. E agora haja clássico. Para ser bem didático, todos os jogos são clássicos. Todos os jogos aconteceram pelo Campeonato Pernambucano. Numa época não se valia muito mais, com falta sem controle de segurança, superlotação. E isso tudo você ainda tem que considerar a evasão de renda. Mas vamos lá. Em 10º lugar, com 65.901 torcedores, uma vitória do Náutico sobre o Santa Cruz em 8 de fevereiro de 98. Esse foi o primeiro clássico do futebol pernambucano com todos com a nota, que foi introduzido naquele ano, em 1998, pelo então governador Miguel Arraes, que trocava R$50 em notas fiscais por ingresso, e os públicos foram bons nas primeiras rodadas. Até que surgiu o primeiro clássico, sabe, ficou a expectativa de qual seria o público, e deu um público desse tamanho, que não acontecia desde 93, se eu não me engano, desde 94, que não tinha um público tão grande assim. Em 9º lugar, com 67.421 torcedores, uma vitória do Sport sobre o Santa Cruz em 20 de maio de 1990. Foi a final do segundo turno. É muito curioso isso, porque 7 dias depois, o Santa Cruz seria campeão pernambucano num jogo onde o Sport também venceu. Por quê? Porque entre as duas partidas o Santa ganhou na Ilha do Retiro, que foi o jogo de ida da final do Pernambucano. Na volta, também no Arruda, um jogo que deu 58 mil pessoas, não está nessa lista, o Sport venceu por 1-0, mas o Santa tinha a vantagem do empate na prorrogação, que foi o que aconteceu, e o Santa foi o campeão pernambucano de 1990. Partindo agora para o 8º lugar, um número redondinho, 70 mil, 70.000. Uma vitória do Sport sobre o Santa por 2-0 em 20 de fevereiro de 94. Por que esse público? Foi porque o Jornal do Comércio fez uma promoção na época de você trocava um recorte do jornal por um ingresso e os públicos estavam mais ou menos naquele pernambucano. E nesse dia explodiu de gente. Todo mundo trocou o jornal, deve ter vendido como nunca nesse dia. Em 7º lugar, a final do Pernambucano em 2001, que foi o último jogo a ter mais de 70 mil torcedores em Pernambuco. E foi um limite, foi 70.003 torcedores no jogo que marcou a volta do Náutico ao título pernambucano depois de 11 anos de jejum. Estava indo para o 12º, mas deu um lá e low no Santa Cruz e conquistou o título pernambucano em 2001. Agora em 6º lugar, com 71.243, uma das maiores finais do Campeonato Pernambucano. A final de 93, quando o Santa Cruz ganhou por 2-1 do Náutico e tornou-se campeão num campeonato que acabou sendo memorável, não pela competição, mas pelo jogo, só pelo jogo final. Onde o Washington, que era o artilheiro do Pernambucano, o artilheiro do Santa Cruz, foi expulso no primeiro tempo. O Náutico fez 1-0, jogava pelo empate, a torcida do Santa Cruz no segundo tempo começou a ir embora e nos minutos finais o Santa Cruz virou o jogo. Aí foi para a prorrogação, onde reverteu a situação, com o Santa tendo a vantagem do empate, e aí o Arruda novamente cheio. É até curioso que se você acessar outros vídeos do YouTube sobre essa partida, você vê durante o jogo que já está esvaziado o setor do Santa, e quando está na prorrogação nos minutos finais, já volta a estar cheio de novo. Em 5º lugar, mais um clássico das multidões, com Santa Cruz 2-0 no Sport, também em 93. Esse jogo teve 74.280 pagantes. Qual é a desse jogo? Ele foi a final do segundo turno.
O Náutico tinha vencido o primeiro turno, aí o Santa ganha do Sport nesse jogo, se credencia para a final contra o Náutico e fatura o título justamente no jogo anterior, com o chamado gol de Célio, né? Que foi uma surpresa durante aquela partida. E agora, chegando na reta final, vamos ao quarto colocado, com Santa Cruz 1, Sport 2, em 3 de maio de 1998. Esse foi o maior público do Clássico das Multidões na era do Todos com a Nota, com 75.135 pessoas, é muita gente. Então, e para você ver como as pessoas iam a campo naquele formato, o Santa Cruz não estava bem no campeonato. O Sport sobrou desse ano, foi campeão invicto, com 21 vitórias e 3 empates, mas o acesso era facílimo e as pessoas não iam. A média de público do Pernambucano em 97 tinha sido de 2 mil torcedores. Em 98 pulou para 10 mil, que até hoje é a maior da história. Então as pessoas aproveitaram muito aquela promoção para um Clássico das Multidões. Em situações normais, esse jogo teria dado, sei lá, 15, 20 mil pessoas. Deu 75 mil. Entrando agora na reta final, os últimos 3 públicos são justamente os maiores públicos de cada clássico do futebol pernambucano. Começando com o Clássico das Emoções em terceiro lugar, com 76.636 pagantes para o título de Santa Cruz sobre o Náutico na final de 83, a final do supercampeonato, né? É a extra. Teve um triangular entre Santa, Náutico e Sport, só empate com Náutico e Santa empatando em gols no último jogo e forçando uma extra, e na extra, novo empate 1-1, e aí o Santa ganhou nos pênaltis. A tendência de que esse público seja maior, ela é real, só não existe o dado, porque na ficha dos jogos está lá só como pagante. E ao longo dos anos isso mudou bastante. Não teve um momento no passado, anos 50 e 60, onde só se divulgava a renda, nem público se falava. Hoje se divulga o total. Alguns clubes discriminam, mas de certa forma se divulga o total. E nesse caso, não tem o dado total. Talvez esse público seja maior, mas em dados oficiais, o dado que vale é esse aqui, que foi o que eu contei para todos os outros públicos dessa lista. Em segundo lugar, um jogo que praticamente todo mundo que acompanha o futebol pernambucano, pelo menos da minha idade, com esse cabelo aqui, conhece, que é o duelo Mancuso e Leonardo. Aconteceu em 1999, no primeiro Clássico das Multidões que teve naquele ano. Não foi todos com a nota, esse aqui foi pagando, deu 78.391 torcedores. Porque Mancuso tinha sido uma contratação espetacular por parte do Santa Cruz, um jogador que tinha jogado na seleção argentina, já tinha jogado no Flamengo, no Palmeiras, tinha idade de nível técnico bom ainda. O Santa Cruz tinha contratado outros jogadores e o Sport vinha numa fase muito boa, Leonardo voando, então assim, tecnicamente a expectativa sobre aquela partida foi enorme, mas Leonardo foi muito melhor do que Mancuso, embora o jogo tenha terminado 1-1, porque no final da partida Leomar empatou um gol de falta do Santa. Eu também estava nesse jogo, estava do outro lado, entre apertado, como muita gente, teve superlotação. E como eu falei de evasão no começo desse vídeo, vale citar esse público aqui. Porque esse público de 78.391 talvez seja uma das maiores enganações que existam aqui nos arquivos do futebol pernambucano. Porque nos bastidores, no dia seguinte, já se falava em 90 mil. Inclusive, por causa desse jogo, dessa superlotação, todos os estádios da capital passaram por novas medições para ver a real capacidade de cada um, porque ninguém acreditou que só tinha 78 mil pessoas, se precisava diminuir. E fora a multidão que havia dentro do estádio, ainda tinha uma multidão que não entrou, e a Polícia Militar calculou em 15 mil torcedores que não entraram, com as rádios, Luiz Cavalcante, saudoso comentarista da Rádio Jornal, mandando os torcedores para voltar para casa, enfim, um caos e uma multidão de gente. Mas ainda assim, o segundo lugar, porque o primeiro lugar foi um clássico dos clássicos no estádio de Santa Cruz, em 98, no Todos com a Nota, o único clássico oficialmente acima de 80 mil pessoas. 80.203 torcedores para um jogo com mando do Náutico, embora fosse só uma questão pro forma de ser mando do Náutico, porque o estádio era praticamente meio a meio na divisão, mas durante o jogo nem foi isso, porque a torcida do Sport foi muito maior do que a do Náutico naquele clássico. Em 15 de março de 98, aquele clássico dos clássicos, que naquele momento valia a liderança do turno, e eram todos com a nota. Ou seja, todo mundo foi contabilizado. Por isso que os outros 2 públicos anteriores, ambos pagando ingresso com dinheiro ainda, tem a possibilidade de ter tido mais gente. Esse aqui simplesmente não precisava ter, entre aspas, uma evasão, porque todos os ingressos já estavam, ninguém ia ganhar mais ou menos, porque dá 80 mil, 100 mil ou 120 mil pessoas. Cada clube recebia uma cota a partir do dinheiro, do espaço que ele disponibilizava nos estádios. E esse jogo acabou ficando na história não pelo que se desenvolveu durante a partida, o Sport até venceu com alguma facilidade, mas pela quantidade de gente que ainda hoje é a marca do futebol pernambucano. Sobre esse balanço geral, é natural uma vantagem do Santa, é o dono do Arruda.
Tanto é que só teve um clássico dos clássicos na lista, porque a maioria acontecia na ilha, nos aflitos, independentemente se havia a expectativa de público enorme. Essa foi porque tinha todos com a nota, era uma chance de, como a cota já era fixa, dar dinheiro para dar espaço para todo mundo. No geral, o Santa tem 9 partidas entre as 10 maiores. Ou seja, justamente a primeira que ele não faz parte. O Sport aparece 6 vezes e o Náutico 5 vezes. Não aparece mais ninguém, nenhum clube de fora. Então, nesse momento aqui, né, na época que a turma chegou junto, aqui o futebol pernambucano era enorme. Beleza? Se eu falei um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, vai de cada um. A gente está testando esses vídeos, vamos continuar fazendo. O próximo, vou fazer uma lista sobre o Nordeste, até para chamar a turma de Salvador, da Bahia. Beleza? Se puder, inscreve no canal, deixa um like no vídeo e muito obrigado se você chegou até aqui. Valeu!